Fala Cinecoff Podcast está no ar mais uma vez, trazendo um assunto super interessante para você essa semana. Nós vamos falar da saúde da voz, Luciano. Não só da voz, também da audição, que é muito importante. A gente, com o tempo, a gente não vai se dando conta que a gente está deixando de ouvir. Isso aconteceu comigo e está acontecendo contigo A também, voz Dani. hoje é comigo, a audição é com você. É verdade, é o tempo, é o tempo. Mas, enfim, a gente vai falar sobre essas questões do dia a dia com uma profissional de fonoaudiologia, que é a Vânia Bulhões. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite para ter um papo sobre isso. Imagina, eu que Porque, agradeço. porque tem muita gente realmente que vai passando o tempo, né, e vai deixando e não vai se dando conta que as coisas acontecem e que, de repente, uma ajuda de uma profissional corrige de forma até fácil, muitas vezes. Sim. Mas, antes de mais nada, obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui. Vamos falar antes de mais nada, então, Vânia, assim, para as pessoas entenderem o que é o profissional, a profissional de fonoaudiologia. Qual é a amplitude de tudo isso? Uhum. Bom, a fonoaudiologia foi regulamentada em 88, então é uma profissão super nova. E ela é super ampla, né? Ela tem várias áreas, várias especialidades. Uma delas é a voz, né? A parte de cuidado vocal. Então, a gente pode trabalhar com cantor, ator, todo mundo que é profissional da voz, que usa a voz como instrumento de trabalho. Tem a audiologia, né? A área da audição, que é toda essa parte de sistema auditivo. Tem linguagem, motricidade orofacial, saúde no Agora você está falando grego, trabalho. Vânia. Como é o nome do negócio? Motricidade Motricidade. O orofacial, que é que é isso? toda a parte aqui de mastigação, língua, deglutição, articulação, toda essa região Entendi. aqui. Toda essa parte é a fonoaudiologia que cuida. A gente tem também a área da otoneurologia, essa Aí, outra olha, palavra olha. grega. Isso é se tu falar assim, eu achei que você estava me xingando, né? Exatamente. A otoneurologia é a parte de sistema vestibular, que é audição e equilíbrio. Então, a gente também é responsável por avaliar e tratar as alterações do sistema vestibular, então as famosas labirintites, É. né? A Olha parte só. de tontura e equilíbrio a gente cuida também. Então, a gente nota que tem realmente uma amplitude Um muito leque, grande né? e que a Normalmente as maioria... pessoas acham que é só A saúde da voz. fala, Exato. gagueira, voz. Rouquidão. Exatamente, mas é bem ampla, é bem ampla. A profissão é bem E ampla. a tua especialidade dentro da fonoaudiologia? A minha especialidade é audiologia, então eu sou especialista em audiologia e otoneurologia. Então explica pra gente, É, traduz traduz um pra pouco gente mais, agora essas. Tá. Então, a audiologia é tudo que envolve a parte de audição. Então, a gente faz a avaliação da audição, que é o exame de audiometria, né? Toda essa parte auditiva. E a reabilitação auditiva, que seria, por exemplo, o aparelho auditivo. Então, a gente faz a avaliação, o diagnóstico e o tratamento da parte de audição. O zumbido, né? Parte de zumbido, quem tem zumbido, então a gente consegue avaliar hoje o zumbido, consegue fazer o tratamento desse zumbido. Paciente que está com secreção no ouvido, que está tudo congestionado, sabe? Que sente o ouvido tampado. Tudo isso é a área de audiologia. Em todas as idades, né? A gente avalia criança, bebê, adulto, idoso, tudo. É verdade, com o tempo, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa capacidade de audição ou isso é mito? Sim, é verdade. A gente vai perdendo. Eu suspeitei disso. O A gente volume vai. da TV lá de É, casa diz tudo. Aumentou. A gente vai envelhecendo todo o organismo, né? A gente vai perdendo células, vai perdendo várias coisas, né? Colágeno, cabelo, enfim. E a gente vai perdendo também algumas células que são responsáveis pela audição. É o chamado presbiacusia, que é o envelhecimento da audição. Tem cada Então, nome aí, hein? você viu? E a parte de otoneurologia, que é a minha outra especialidade, então, como eu falei antes, é a parte de tontura e equilíbrio. Então, a gente avalia, faz exames para avaliar como está o labirinto e fazer o tratamento dessa função. A gente fala muito dessa questão do tempo, do processo natural do envelhecimento, evidentemente. Mas tem alguns fatores que dão uma, Levam a que dão essas uma consequências, né? acelerada, assim, Influenciam influenciam mais. bastante, né? Exatamente. Por exemplo, Exposição a ruído, ah, fone de ouvido, música alta. Algumas medicações ototóxicas levam à morte dessas células de dentro da cóclea.
algumas doenças, né? Mas a exposição ao ruído é uma delas. Isso. E quando se preocupar com isso, tem alguma idade específica? Ó, depois dos 40, depois dos 50, porque tem algumas doenças que a gente começa a diagnosticar, fazer algumas prevenções em algumas épocas, idades da vida da gente. Quando se preocupar com isso, doutora? Então, o ideal é sempre estar fazendo o exame de audição, incluir o exame de audiometria no check-up geral, né? Que a gente faz todo ano. E que a gente normalmente deixa de fora, né? Normalmente. A gente cuida da visão, a gente cuida do hemograma, né? E aí Exatamente. acaba esquecendo do sistema auditivo. Então, é importante fazer todo ano. Alguns sintomas, como o início de zumbido, ou a televisão alta, A tensão alta. Luciano? Ou assim, aquele, o quê? Né? Escutei, mas não entendi. São alguns sintomas que acende aí um alerta para a realização do exame o quanto antes. Claro que isso aí, quanto antes, melhor. Mas existe uma idade que diga assim, a partir dessa idade, é melhor fazer um exame mais constante ou se preocupar mais com Olha, isso? não tem uma idade assim certa. O envelhecimento da audição, né, a terceira idade ali, a gente começa com 60 anos, né? Mas hoje, atualmente, as pessoas já estão iniciando com perda auditiva antes dos 60, até pela exposição a ruído e tudo mais. Então, eu acredito que vamos colocar os 40 anos ali, né? Que é uma virada de chave, então né? não chegou. Que dá para fazer, mas esses sintomas não têm idade. Às vezes, né, a gente tem paciente aí com perda auditiva com 20 anos, 30 anos, né? Então, isso tem muito dessas novas tecnologias, onde o fone faz parte de algo De ligado uma ao rotina celular, de até, uma né? rotina e tal. Isso vem aumentando, o número de jovens vem Jovens, aumentando nesses problemas? sim, com certeza. E o problema não é nem tanto o fone de ouvido, mas a intensidade que essa pessoa usa o fone de ouvido, a intensidade, o volume que usa e quantas horas por dia, né? Se a gente usa um pouquinho ali, vou fazer academia, vou usar um fone, escutar uma música, é tranquilo. Agora, eu uso o fone 8 horas por dia, num volume super intenso, que a pessoa do lado sabe que ela está escutando no fone. Aí, isso é prejudicial, né? Porque as células ficam trabalhando ali com bastante intensidade também, e isso acaba acelerando o processo de perda auditiva. Doutora, a senhora trouxe um fator importante aqui que eu, particularmente, eu nunca tinha pensado nisso, da questão do zumbido, da labirintite, que a gente vê muitas pessoas com essas características, por exemplo, a minha mãe, ela tem sempre isso. Mas eu acho que ela nunca procurou um profissional fonoaudiólogo. As pessoas procuram todos os outros médicos, né, para procurar esse diagnóstico. O que que acontece? Vem com aquele remedinho, não passa, Sim. manda fazer repouso. Mas as pessoas não se atentam, na especificidade do fonoaudiólogo. É verdade, é verdade. O paciente ele pode vir direto para a gente fazer o exame, mas a gente vai encaminhar, por exemplo, por um médico otorrinolaringologista, né? Porque aí ele vai pedir mais exames específicos, ou para um neurologista, ou um clínico geral, porque assim, o zumbido, pode ter relação com perda auditiva, mas ele tem vários fatores, né? O estresse, por exemplo, é uma das causas de zumbido. Isso aí é mais uma novidade. Exatamente. Então, a gente avalia o sistema auditivo, né? A gente descarta primeiramente a perda auditiva. Não tem perda auditiva. Então, vamos avaliar outros fatores. Até a parte de dentição, de mordida, né? A pessoa que tem aquele apertamento, bruxismo, que fica apertando, isso pode causar zumbido. Então, aí a gente vai procurar os outros profissionais e fazer o encaminhamento necessário. Mas ele pode vir pra gente para já descartar a parte de audição. Esse zumbido, ele é constante? Tem paciente que tem o tempo todo. 24 horas por dia. Fica pi. Nossa. Ou chiado, né? Tem Nossa. vários tipos de zumbido. O paciente chega na clínica, assim, realmente Alucinado. enlouquecido. Eu imagino. Uma vez eu tive uma gripe forte, fiquei sem ouvir, completamente tampado, eu quase enlouqueci, né? Não, a sensação é bem ruim, assim, às vezes tem que tomar medicação, antidepressivo, porque não tá enlouquecendo com zumbido, né? Dependendo da situação, se tem uma perda auditiva, por exemplo, a gente tem bastante benefício com o uso de aparelho auditivo, né? Então, o paciente tem perda auditiva, tem o zumbido por causa da perda auditiva, a gente adapta o aparelho. Porque aí, quando ele coloca o aparelho, ele passa a escutar melhor e o zumbido, né, acalma. Entendi. O zumbido fica mascarado, a gente fala, né?
Então, um dos tratamentos de zumbido pode ser a opção de adaptação de aparelho auditivo. Em caso de tratamento para perda auditiva, quando a pessoa diagnosticada pelo profissional começa a perder a audição, Uhum. é só o aparelho que vai resolver ou existe algum outro tipo, um tratamento para que isso volte um pouco, digamos Uhum. assim? Então, depende da perda auditiva, depende do tipo da perda auditiva. A perda auditiva por idade, que a gente comentou, né, que é o processo natural, que é a perda neurosensorial, essa perda é só o aparelho auditivo que resolve. Não tem o que fazer. É só o aparelho auditivo. E essa perda não vai melhorar, né? Ela vai estabilizar, então ela para de piorar, mas não vai melhorar. Agora, se o paciente tem uma perda mista, que a gente chama uma perda condutiva, que o problema está em orelha média, às vezes por infecção, secreção no ouvido, ou várias outras patologias, otosclerose, enfim. Aí o otorrino normalmente ou vai fazer a conduta de uso de medicação, ou às vezes até cirurgia, né? Mas quando é a perda neurosensorial, que o problema está lá na cóclea, que o paciente perdeu algumas células responsáveis pela audição, esse é só o aparelho auditivo. A senhora falou de uma questão de medicamentos. Isso também pode causar esse tipo de problema? Pode. É medicação ototóxica, que a gente chama, né? Antibiótico, É, alguns remédios muito fortes, e ele prejudica as células responsáveis pela pela audição. audição. A gente atende paciente, por exemplo, que teve câncer e fez sessões de quimioterapia, que a quimioterapia é super Sim. forte, né? Ela lesiona as células lá da cóclea e o paciente fica com perda auditiva pós-tratamento oncológico. E agora vamos falar um pouquinho da saúde Vocal. vocal. A minha voz essa semana não está boa, claro, passei por uma gripe, né? Quais são as dicas para pessoas, doutora, que usam tanto a voz como nós, comunicadores, jornalistas, numa situação Uhum. como essa, que começa aquela tosse irritativa, começa a perder a voz, começa a ficar um pouco mais afônica? Eu falo assim, ó, a primeira coisa é você ter uma educação e um cuidado vocal sempre, né? Principalmente vocês que usam a voz como instrumento, ferramenta de trabalho. Então, fazer um aquecimento vocal, um desaquecimento vocal, um alongamento, né, da toda a parte cervical. Então, procurar um profissional fonoaudiólogo para fazer todo esse acompanhamento, né? Porque não adianta, assim, não ter nenhum cuidado e aí quando fica lá rouco, começa a falhar a voz, agora eu vou procurar, É. né? Não vai resolver. Então, fazer toda essa reeducação, essa educação aí de cuidado e saúde da voz, né? Então, uma das orientações é tomar bastante água, Água. né? A água ajuda bastante porque hidrata. O uso de, por exemplo, café e destilado antes de fazer o uso da voz não é bom, porque vai dar aquela coceirinha na garganta, aquele vontade de pigarrear, ficar fazendo Exatamente. assim, e isso faz mal. O abuso vocal, que é o grito, falar demais, né? Tudo isso acaba prejudicando. A maçã faz muito bem. Ela Olha é só. adstringente, então ela ajuda a dar uma limpada na mucosa da voz. Mas assim, o correto é ir com o médico otorrino, né? Que aí ele vai fazer aquele exame, não sei se vocês já fizeram, a laringoscopia, Eu já fiz. aquele do tubinho, Já né? fiz. Que ele vai filmar a prega vocal para ver como está a saúde dessa prega vocal, se não tem nódulo, se não tem nada. E aí, depois disso, né, fazer as orientações. Tem um acompanhamento com um profissional mesmo, né? Eu já atuei com essa área do voz, hoje eu não atuo mais, não é minha especialidade, mas existem aqui em Foz vários profissionais fonoaudiólogos especialistas na área para dar todo esse acompanhamento para vocês. Deixa eu te perguntar, ainda nessa questão. Eu vi uma entrevista esses dias com o Chitãozinho Chororó. E ele comentou que na época da pandemia, que eles ficaram um tempo sem poder cantar, sem poder, né? Ele foi sentir que ele estava perdendo o agudo da voz dele. Uhum. E aí procurou um profissional, e aí começou a fazer por ele, até hoje ele faz. Ele, inclusive para estimular, Uhum. porque ele falou que é um músculo, não sei se é verdade, Isso é um a músculo prega mesmo. vocal é um músculo vocal, a E ele falou prega. que precisava exercitar o músculo, porque ele estava perdendo, Perdendo. a capacidade dele Uhum. de cantar. E isso a gente não se liga, né? Exatamente, acontece. Se o cantor fica aí Sem sem cantar, sem praticar, sem praticar. cantar, né? Ele acaba perdendo aí
algumas notas, né? Então, por isso que é importante o acompanhamento, né? Saber usar a voz, saber como cantar, como fazer essa respiração, né? Enquanto tá cantando, enquanto tá fazendo uso da voz. Porque às vezes a gente vê alguns cantores fazendo aquele esforço para cantar. Sim, Isso joga a pra veia gente lá em ficar- cima. exatamente, né? E não é a ideia. A ideia é usar diafragma, pulmão, para conseguir fazer um alcance vocal aí melhor. A respiração tá muito atrelada, né? Exatamente, sim, com certeza. Relaxamento, relaxar a voz, né? Quando a Ah, gente, por exemplo, o pessoal que trabalha em rádio, você entra muito cedo trabalhar no rádio, você está uhum. acordando, você É, não está com aquela voz preparada, isso, né? exatamente. Então tem que ter todo um preparo, aquele aquecimento, aqueles exercícios, É né? igual a academia, né? A gente chega Exato. na academia, a gente não vai lá direto Uma fazer o preguiça exercício. danada, É, a né? gente precisa fazer um alongamento, né? Para ir preparar o músculo para começar o exercício. A prega vocal é um músculo, então a gente precisa fazer alguns exercícios antes de usar a voz, preparar o músculo para daí, né, ficar aí usando 8 horas por dia, 10 horas por dia, enfim, para ela não sentir esse esforço aí. As questões preventivas, eu acho que sempre são importantes, evidentemente, né? Mas assim, o que a gente faz hoje, nossa, em casa? O que é melhor para a gente prevenir qualquer tipo de problema de audição, vocal, enfim, no dia a dia nosso? Não, de voz é a questão do grito, né? Ficar pigarreando, que eu falei, ficar o tempo todo assim. Força, machuca. Porque a prega vocal é 2 musculozinhos, né? É. Então, toda hora que a gente grita, que a gente faz o pigarro, ela bate uma na outra. E isso vai fazendo lesão, vai fazendo nódulo e tudo mais. Então, hidratar, tomar água, não gritar, se possível. Se Não possível. gritar com os filhos. Entendi. né? Enfim. Família de italiano é um desastre, né? Exatamente, porque vai perdendo, né? Vai chega ali final da semana, né? Vai sentindo que a voz tá São mais dois grave. problemas agora, doutora, que você falou que tá com os filhos. Um é o pai e a mãe gritar, né? E o filho se fazer de surdo aí. Olha aí, Também, as é. duas situações. Principalmente na adolescência, que o filho se faz de surdo, É, né? você não sabe se ele tá ouvindo, É, né? Se tá fazendo daí uma você- audição você- seletiva. Você tem que gritar mais, né? O bom é leva o filho para um profissional para ver se realmente ele está escutando. Exatamente, tira essa dúvida. Tira essa- Mas acontece muito, sabia? Da esposa É. levar o marido lá na Exato. clínica, doutor, ele não me escuta. Ah, Faz o entendi. exame, porque é certeza que tá com E na hora do exame, E aí faz o exame, a audição tá lá, ó, lindinha. Eu falo, olha, Tem outro teu problema. marido não quer te escutar. Esse Doutor, hoje a senhora tem uma clínica, então, é isso? Tem uma clínica, tem a clínica, fica ali na Avenida Paraná, bem no centro ali, do lado da Ande, ali, materiais elétricos, estamos ali. Como é o nome da clínica? Vânia Bulhões. Vânia Bulhões. É meu nome. E tem rede social, dá para seguir Tem, algumas pode dicas, seguir, doutora? o Instagram é @VâniaBulhõesFono. Nós temos lá vários profissionais de fonoaudiologia, de várias especialidades, né? Parte de fala, de voz, parte neurológica, cada uma atendendo aí na sua área. Os exames de audição, de audiometria, de tontura, tratamento de zumbido, tontura e adaptação de aparelhos auditivos. Que bacana. Bastante opções de aparelho. Hoje a tecnologia de aparelho tá super avançada, os aparelhos auditivos com Bluetooth, então ele funciona como um fone de ouvido. Olha só. Que A maravilha. gente tem o Gênesis, que é um aparelho auditivo à prova d'água, então o paciente não precisa mais se preocupar com questão de banho, chuva, piscina, praia, ele pode ficar com o aparelho, mergulhar. Não vai tomar choque, não vai tomar nada. Não, não vai É a, tomar choque. é a tecnologia. Doutora, nós gostaríamos muito de agradecer sua participação aqui no Fala Cinecorp, trazendo essas preciosas informações. E agradecer e dizer para as pessoas, se cuidem, Isso se aí, cuidem. cuidem da audição, porque quando você perde a audição, quando você perde aí vários sons, deixa de ouvir, né, tantos sons maravilhosos que a gente tem no dia a dia, é bem difícil. E aí a gente se dá conta que realmente... Da Exatamente, importância, aí a gente né? dá valor. Exatamente, né? E lembrando, assim, que a audição, ela não é só o escutar, ela está envolvida com a parte da memória, atenção, a parte cognitiva. Então, hoje o paciente que tem perda auditiva e não trata, é uma das causas de demência, né? Porque o paciente para de estimular, né? Não Entendi. recebe mais esse estímulo
Então, uma das causas de demência hoje é a perda auditiva. Então, é muito importante. E eu até ia perguntar, estava esquecendo. O meu pai, ele tá com 80, quase 85 Uhum. anos, e ele tem alteração na frequência. Então, tem alguns sons que ele ouve bem e tem outros Grave, que ele não ouve, provavelmente. né? Então, é exatamente essa questão da frequência, não sei se do grave ou agudo, eu não lembro. Exatamente. Normalmente a perda por idade, a gente começa a perder as frequências agudas, né? Os sons entendi. fininhos, né? O pi, o passarinho cantando, o barulho de chuva, de água. A gente Olha começa a só. perder esses sons. Então, às vezes, você conversando com o seu pai assim, diferente, ele escuta bem. Porque a frequência é grave. Sim, Mas se você ficar de costas, se tiver mais pessoas no ambiente, uma festa, um restaurante, uma coisa aí, ele já vai já ter vai ter mais dificuldade. mais dificuldade. O Exatamente. negócio é prevenir e consultar uma profissional Exatamente. da Isso aí. fonoaudiologia. Isso aí. Doutora, obrigado pela presença Eu que mais uma vez. agradeço, um prazer, uma Lembrando que a delícia. doutora foi minha parceirona nos cursos, né, de Verdade. oratória. Olha, dois Muitas vezes- profissionais Muitas vezes renovados ela aqui. fez a sua participação lá com dicas É verdade, importantes, né? exatamente. Que legal, que Olha, é legal. bom te rever. de verdade, Igualmente. tá? Parabéns para os dois, né? Dois profissionais da comunicação e da fonoaudiologia juntos. Não poderia Olha ter um só. curso melhor, né? Exatamente. E o Fala Cinecope Podcast dessa semana vai ficando por aqui, mas tem muitas novidades nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecope. Até a próxima. Tchau. Valeu.